Para quem não esteve a semana passada, nós começámos a falar, começámos uma série de estudos bíblicos sobre o tema conquista, o processo da posse, baseados no livro de Josué. E na semana passada falámos sobre a chamada de Josué. Como é que aconteceu? O que é que aconteceu com essa chamada de Josué? Nós hoje vamos falar da estratégia, não é? Deus não apenas chama, Deus dá uma estratégia. E vamos ler Josué capítulo 2, os primeiros 14 versículos. Eu vou ler o livro de Josué, capítulo 2, os primeiros 14 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. E foram, pois, e entraram numa casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram aqui e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. E depois, ide após deles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após eles, pelo caminho do Jordão, até aos valos, e fechou-se a porta, havendo saído os que vinham após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sihon e a Og, que estavam de além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me-vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa do meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa, até ao ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Até aqui a palavra do Senhor. Senhor, nós queremos que a Tua palavra ilumine a nossa mente e o nosso coração, Senhor. Que ela seja uma instrução para nós, mas também um desafio, Senhor, e um alerta, Pai. Faz assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Agora Josué, depois de ser chamado para continuar a obra de Moisés foi o homem do Êxodo, o homem que tirou de Deus, que tirou o povo para fora da escravidão do Egito e que o dirigiu durante os 40 anos do deserto. Mas agora Deus levantou outra pessoa, Josué, que trabalhava até aí com Moisés, para que fosse ele a dirigir o povo, a passar o Jordão e entrar na posse da terra que Deus tinha há gerações atrás prometido a Abraão e à sua descendência. E Deus chamou, como nós vimos na semana passada, Josué, chamou especificamente para esta tarefa. Mas não basta que Deus nos chame, Deus nos chama a todos para alguma coisa. Atenção, alguns põem-se de fora, mas Deus nos chama a todos para alguma coisa. E por isso é que nós somos chamados não apenas filhos de Deus, mas servos de Deus. Todos nós estamos ao serviço do Senhor. Mas Deus dá-nos também, com essa chamada, dá-nos uma estratégia. É importante ter uma estratégia. Qual foi a estratégia de Josué? Passou por quê? Em primeiro lugar, conhecer a terra. Ele ouviu falar da terra, as gerações anteriores, essa do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, por aí fora, até Abraão, tinham ouvido sempre falar na terra de Canaã, mas nunca lá tinham ido. Não conheciam a terra. Não sabiam nada sobre aquela terra. E era preciso conhecê-la.
E então, o que é que Josué fez? Mandou espias. Porque logo depois do Jordão havia uma cidade importante, muralhada, uma cidade muito imponente, militarmente difícil de tomar, muito difícil, que era Jericó, e não podia Josué correr esse risco. Então ele enviou espias, 2 espias, a espiar a terra, conhecer a terra. A estratégia de Josué, a estratégia de conquista, passou por aqui. Vamos espiar a terra, vamos conhecer a terra, vamos saber alguma coisa sobre a terra. Quando nós temos uma tarefa pela frente, convém nós sabermos o que é que nos espera. Convém nós sabermos o que é que é suposto nós, que terreno é suposto que nós pisemos. É importante saber. Josué não podia entrar por ali às cegas. Ele tinha que saber o que é que estava lá do outro lado. Ele sabia quem tinha à sua disposição, ele sabia as condições que tinha, sabia que contava com Deus naturalmente e que a sua garantia de sucesso e de conquista da terra era Deus, não era uma garantia militar, era Deus, não era uma garantia de força, de poder, era Deus, amém? Mas apesar de tudo, ele sentiu a necessidade de ter uma estratégia, ele sentiu a necessidade de conhecer a terra. E assim ele fez e mandou aqueles espias. E como nós acabámos de ler, aqueles espias ficaram na casa de uma mulher, junto à muralha. Entretanto, correu a notícia pela cidade que alguém viu dois forasteiros e desconfiaram que eram 2 dos filhos de Israel. Havia um grande receio na população de Jericó por causa deste pequeno povo que estava a passar ainda do lado lá do Jordão. Eles tinham vencido 2 reinos do lado lá do Jordão, e as notícias chegaram e eles agora receavam: bom, se eles atravessam o rio, se eles vêm para este lado, eles vão querer com certeza conquistar a nossa cidade. E eles estavam aflitos. Então o rei mandou os seus homens terem a casa daquela mulher, segundo a denúncia, para que ela lhes entregasse. Mas ela usou de uma artimanha, escondeu-os no terraço da casa, no meio lá das renas que estavam a secar, aquelas casas do Médio Oriente que não têm telhado, como nós aqui usamos, mas é um terraço tipo direito, onde aproveitavam para secar algumas frutas, etc., e também guardar outros materiais, e eles ficaram lá escondidos. E ela disse: eles devem ter ido por aí e tal. E eles foram à procura pelos vales do Jordão, das margens do Jordão, andaram ali à procura a ver se os encontravam. E ela, depois deles se afastarem a uma distância segura, ela foi ter com eles e disse: olha, eu disse isto assim, assim, e eu guardei-vos. Eu agora espero que vocês também, quando tomarem esta cidade, vocês possam preservar em vida, não apenas eu, mas toda a minha família, e que nós possamos ser poupados à destruição que eu sei que vocês vão fazer nesta cidade. Qual foi o segundo aspecto da estratégia de Josué? Estabelecer acordos sábios. Primeiro, conhecer a terra. Segundo, estabelecer acordos sábios. Aqueles espias estabeleceram um acordo com aquela mulher. Raabe já era uma crente no Deus de Israel, enquanto que, ao contrário dos habitantes de Jericó, que apenas tinham medo. Diz no versículo 9: disse Raabe aos homens: bem sei que o Senhor vos deu, aos espias, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados perante vós. Ou seja, toda a gente aqui em Jericó está cheia de miúfa, está aflita com vocês. Versículo 10: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Ouça, isto tinha acontecido há quanto tempo? Digam lá. Há quantos anos isto tinha acontecido? Há 40 anos. Há 40 anos que aquele povo, o povo do antigo Israel, andava no deserto, o povo hebreu. Há 40 anos que tinha acontecido aquilo. Mas aquilo passou de geração, passou de boca em boca, e as pessoas sabiam aquilo que tinha acontecido. Temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíste do Egito. E o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, que estavam de além do Jordão, os quais destruíste.
Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. E depois ela justifica pessoalmente e diz: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus, nos céus e embaixo da terra. Ela tinha uma explicação. O povo de Jericó não tinha medo. Mas ela tinha uma explicação. Ela sabia que o Deus de Israel era um Deus vivo e verdadeiro. Ela já era uma crente no Deus de Israel, no Deus único, no Deus todo-poderoso, em vez de crer nos deuses pagãos de Jericó, ela cria no Deus de Israel. Aquela mulher já era crente em Deus. E talvez por isso o Espírito Santo dirigiu aqueles 2 espias de Josué à casa daquela mulher. Era uma mulher de mau porte, é verdade, mas era uma mulher crente em Deus. E isso neste momento era mais importante do que tudo. É claro que se os fariseus dos dias de Jesus estivessem presentes neste cenário, eles iam logo dizer: não vejo uma casa de uma prostituta, mas nem pensar nisso, tal, como o Senhor. Então, mas não. Mas ela era uma mulher crente em Deus. Ela cria em Deus. Ela sabia, ela confessou. E a Bíblia diz que quem crê e confessa que é salvo. Amém? Diz aqui que ela explicou: porque o vosso Deus, o Senhor vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Então Josué estabeleceu uma aliança com aquela mulher, uma aliança sábia. E a aliança está aqui mais adiante, como nós lemos. Eles concordaram em preservar aquela família quando atacassem a cidade de Jericó. E diz nos versículos 15 e 16: então ela os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Amém? Fazia parte da estratégia, não apenas conhecer a terra, mas estabelecer acordos sábios. Há pessoas que fazem uma divisão tão grande entre a sua fé, a sua vida de fé e a vida lá fora, que não conseguem nada. Apenas conseguem tornar ou fanáticos, ou conseguem se tornar sectários, ou conseguem se tornar irrelevantes. Porquê? Porque não têm a noção e a graça de Deus e a sabedoria para estabelecer acordos sábios. Estes homens enviados de Josué estabeleceram estes acordos sábios. Sabe que eles disseram para ela pôr um cordão de escarlate. Depois, na sequência do texto, nós podemos ler o sinal que eles combinaram com ela é: vais pôr este cordão. Eles deram um cordão de escarlate, um cordão vermelho que tinham àquela mulher, e disseram: põe esse cordão à tua janela, e esse é o sinal. E todo o exército, o nosso exército de Israel, quando chegar aqui, todos vão saber, todos os comandantes e todos os soldados vão saber que não podem tocar nesta casa, que essa casa está debaixo de proteção. Esse cordão escarlate que os espias deram a Raabe representa o sangue de Jesus Cristo que foi vertido por nós. Aquela casa estava ao abrigo do sangue do Cordeiro. Sabe, eu não tenho medo de maldições, de maus olhados, de coisas que lancem sobre mim, sobre a minha vida. Não tenho medo, porque a minha vida está lavada pelo sangue do Cordeiro, está protegida pelo sangue do Cordeiro. Por isso, eu não me incomodo nada com essas coisas, não me preocupo nada com isso. Esta mulher fez um pacto, fez uma aliança com os homens de Josué e pôs aquele cordão na janela. Eles acreditaram nela, que ela não os denunciaria, e ela os protegeu, e ela acreditou neles, na sua palavra, porque eles disseram que dariam a vida deles, era o penhor da vida dela, da família dela. E então, quando aquele cordão foi colocado, aquele sinal, o cordão vermelho, aquele sinal na janela, era o sinal de que aquela casa seria intocável. Faz lembrar um pouco na saída do Egito, quando o sangue do Cordeiro foi aspergido na ombreira da porta do povo de Israel, na última das pragas foram lançadas sobre o Egito.
Quando o anjo da morte passasse, aquelas casas que estivessem marcadas com o sangue, lá está com o vermelho do sangue, símbolo do sangue de Jesus, não seriam tocadas. Mas as outras casas, as dos egípcios, todos os primogênitos iriam falecer. E assim aconteceu. Aquele que tem a sua vida ao abrigo do sangue de Jesus não tem que temer coisa alguma. Glória ao nome do Senhor. Amém? A casa de Raabe em Jericó representa de certa forma o reino de Deus, o espaço espiritual de salvação. Há um espaço espiritual de salvação chamado o reino de Deus. E é isso que aquela casa representava, porque ela era uma crente em Deus e ela fez uma aliança com o povo de Israel e ela cumpriu. Sabe a coisa mais fantástica e ao mesmo tempo surpreendente, que dá cabo da cabeça dos fariseus de todos os tempos? É uma coisa simples. Raabe veio a ser integrada no povo de Israel e veio a fazer parte da linhagem da qual descendeu, imaginem, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha na sua ascendência uma mulher que em tempos era uma mulher gentia, não pertencia ao povo de Israel, era estrangeira, era mulher e era uma prostituta. A graça de Deus não tem limites. A graça de Deus é infindável. A graça de Deus muda todas as coisas. Glória ao nome do Senhor. E isto os fariseus de todos os tempos nunca vão compreender. Porque eles pensam que é pela força, pela violência, pelas regras, pela imposição, pela culpa, não é? Pelo sentimento de culpa, que as pessoas são mudadas. Mas a natureza das pessoas não muda por nada dessas coisas. A natureza das pessoas muda quando as pessoas se convertem a Jesus, quando são salvas, quando a graça de Deus, o perdão de Deus vem sobre a sua vida e as pessoas são transformadas. Glória ao nome do Senhor. Josué estabeleceu um acordo muito sábio com a casa daquela mulher. Outro aspecto importante na estratégia, quando nós queremos desenvolver o nosso serviço a Deus, precisamos ter uma estratégia. Outro aspecto importante é saber controlar os tempos. Saber controlar os tempos. Ela disse: vocês agora já podem sair e do esconderijo, os homens já foram à vossa procura, vocês vão para o monte, escondam-se lá durante 3 dias, porque eles vão andar à vossa procura 3 dias, não têm mantimentos para mais. Depois eles voltam. E quando eles voltarem, então você já é seguro vocês aproximarem-se das margens do Jordão, passarem para o lado de lá e irem à vossa vida. E assim aconteceu. Assim aconteceu, diz no versículo 22, foram pois, chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias. Exatamente o tempo que aquela mulher disse. Até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Saber conhecer os tempos. Já Salomão dizia isto. Há um tempo para tudo debaixo do céu. Tempo para isto, tempo para aquilo, tempo para outro, tempo para... Não é? E portanto, quando nós dizemos eu não tenho tempo, não é isso que queremos dizer, se calhar, muitas vezes. Quando nós dizemos eu não tenho tempo, estamos a dizer eu tenho outras coisas mais importantes para mim, ou mais urgentes. Aquilo que é mais urgente, ou aquilo que é mais importante, normalmente nós damos prioridade. Às vezes fazemos de uma maneira errada. Damos prioridade a coisas que não são prioritárias. Damos urgência àquilo que não é urgente. Mas isso é um problema de gestão do nosso tempo. Quando nós dizemos que não temos tempo, é isto que estamos a dizer. Eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. Outras coisas mais importantes na minha vida. Quando alguém diz, eu não tenho tempo para orar, o que está a dizer não é que não tem tempo. O que está a dizer é, eu tenho coisas mais importantes para mim do que orar. Quando a pessoa diz, não tenho tempo para vir à igreja, é exatamente a mesma coisa, a menos que a pessoa esteja a trabalhar, não é? Nesse período de tempo. Mas se não é o caso, então isto significa o seguinte: eu tenho outras coisas mais importantes para mim do que vir à igreja. Não é a minha prioridade. Quando as pessoas dizem, eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus, é exatamente a mesma coisa. Não é que não têm tempo, é que o tempo que têm é gerido de outra forma e põe à frente aquilo que para eles é mais importante. Então, a questão das nossas prioridades muitas vezes nos trai. Nós vamos mudando as prioridades ao longo da vida, consoante as nossas necessidades, mas também de acordo com a nossa maturidade, como homens, como pessoas,
e como cristãos. Porque à medida que nós crescemos nas coisas de Deus, nós começamos a valorizar mais aquilo que realmente tem valor e começamos a relativizar ou a colocar em segundo plano aquilo que realmente não tem valor. E do ponto de vista humano é exatamente a mesma coisa. Aquilo que se calhar era muito importante para uma pessoa quando tinha 20 anos, quando tiver 40, se calhar já é outra coisa que é importante, não é aquela coisa. Portanto, nós vamos mudando as nossas prioridades, vamos mudando os nossos interesses, vamos mudando a nossa forma de gerir o tempo. Mas há uma coisa, quando nós servimos a Deus, nós precisamos de ter as coisas nos tempos certos. Precisamos de saber controlar os tempos, saber quando é tempo disto ou quando é tempo daquilo. E isso é a graça de Deus que nos dá. Amém? É a graça de Deus que nos dá. Outra coisa que ele fez foi cumprir o acordo que tinha estabelecido de forma rigorosa. É muito feio quando uma pessoa faz um acordo, estabelece um acordo e depois falha. E depois não o cumpre. E não tem uma palavra. Não cumpriu, mas também não tem uma palavra de reparação ou de justificação para com outra parte, com quem contratualizou. É muito feio. E num cristão ainda é pior. Se nós estabelecemos um acordo, se nós nos comprometemos com alguma coisa, então devemos cumprir. E se por acaso não pudermos cumprir por qualquer razão, então devemos ter uma palavra de justificação. A tempo, uma palavra de justificação. Eles fizeram um acordo, os enviados de Josué, com esta mulher. E eles colocaram tanta importância neste acordo. Vocês sabem que hoje, antigamente, a palavra da pessoa era o suficiente, não é? Nós ouvimos falar do tempo dos nossos avós, não havia muitos papéis, não havia muitos advogados, nem notários, nem coisa, e então as pessoas faziam algum negócio e havia a palavra dada. E honravam a palavra dada. Isso tinha peso, isso tinha valor. Hoje isso não tem valor nenhum. Hoje há muitos papéis e mesmo com os papéis as pessoas não cumprem, muitas vezes. Mas antigamente era assim. E havia várias formas das pessoas estabelecerem um acordo. Às vezes havia pequenos gestos simbólicos para reforçar, digamos assim, perante o público, reforçar que havia um compromisso. Uma das coisas que havia em Israel, habitualmente, era que quando alguém fazia um negócio, um acordo, uma pessoa tirava um dos seus sapatos e dava a outra pessoa com quem tinha feito o acordo. Trocavam de sapato, um dos sapatos. É engraçado, mas era um sinal de como eles tinham feito um acordo e, portanto, pretendiam cumprir. Mas aqui, vejam no versículo 14, que quando Raabe disse: eu vos protegi dos homens do rei de Jericó, portanto escondi-os, e agora enganei os soldados que vieram à vossa procura. Eles foram a pensar que vocês tinham ido e vão no vosso encalço, e vocês agora vão para o monte, e 3 dias depois então já podem passar, que não há problemas, mas eu espero que quando vocês passarem o Jordão, e quando vocês vierem tomar a cidade, que vocês preservem a minha casa. Foi então quando eles deram um cordão escarlate e pediram para ela pôr o cordão à janela e garantiram desta maneira. Aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa, até ao ponto de morrer, se não denunciares este nosso negócio. Se tu não falhares neste acordo, se tu não nos denunciares, podes ter a certeza que a nossa vida é o penhor da vossa. Nós tínhamos Afonso Albuquerque, não era um vice-rei da Índia, século XVII, para aí, XVI, ainda XVII, que empenhou as barbas como penhor. Naquela altura ter barba é assim uma coisa importante. Hoje qualquer pessoa tem barba. Mas naquela altura não era qualquer pessoa que tinha barba. Tinha que ser... Havia até sítios, lugares, onde para deixar crescer a barba, e não é nada que estou a falar da tropa, na vida civil, para deixar crescer a barba, tinha que ter uma autorização do rei ou de alguém. Não podia deixar crescer a barba assim de qualquer maneira. Então, mas os grandes senhores tinham barba. E o Afonso Albuquerque tinha umas barbas. Cuidado com ele. E empenhou as barbas. Deu as barbas como penhor de um acordo que fez.
Mas estes homens não estão a empenhar as barbas, estes homens estão a empenhar a vida. A nossa vida responderá pela vossa até ao ponto de morrer, se não denunciares este negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ou seja, eles ainda reforçaram mais um acordo. Eles não apenas disseram que a protegeriam a ela e a sua família, os seus irmãos, irmãs, os pais, etc., e os seus bens, mas disseram que tratariam com beneficência e com fidelidade. Ou seja, que os integrariam no povo, digamos assim, eles foram absorvidos no povo do antigo Israel, passaram a fazer parte daquele povo de parte inteira. A nossa vida responderá pela vossa até à morte. Cumprir seriamente os acordos. Fez parte da estratégia de Josué. Ele não apenas fez um acordo, ele cumpriu o acordo. Há pessoas que fazem muitos acordos, mas depois não cumprem, ou cumprem aqueles que lhes apetece. Não, ele fez um acordo e ele cumpriu. Amém? Mas ele também não se iludiu com a sua força. O versículo 24 diz assim: disseram a Josué aqueles homens, os espias: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Deus, certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois os moradores estão desmaiados diante de nós. Os espias, quando voltaram e vieram ter com Josué, disseram: olha, a gente viu a terra e tal, e ele tem umas muralhas, e olha, tem umas muralhas assim que já não consegue entrar, não temos material, não temos aretes, não temos escadas, não temos nada para conseguir subir aquelas muralhas, não temos canhões para arrebentar com as muralhas, e as muralhas são tão grossas que um carro com 4 cavalos anda à volta das muralhas, já a grossura das muralhas, aquilo, a gente não tem condições, mas sabemos que Deus está do nosso lado e nós vamos conquistar aquela terra. Até porque eles estão assim, cheios de medo da gente. Nós somos os povos, em termos militares, muito mal preparados, somos, enfim, um povo do deserto, mas eles estão assim, eles estão cheios de terror, porque certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos. Ou seja, eles não se iludiram com a sua força, eles conseguiram ver a mão de Deus a mover-se, e fez parte da sua estratégia este sentimento. A pessoa não se iludir com a sua força. Há pessoas que querem servir a Deus, mas iludem-se a si mesmos com o seu conhecimento, com os seus talentos, com os seus dons, com a sua inteligência, com a sua capacidade, e acham que são os melhores do mundo, e acham que são super especiais, e acham que não sei o quê. Mas, quando estão a pensar assim, já estão a derrotar-se a si mesmos, porque nós não nos podemos iludir com a nossa força. Nós não nos podemos iludir com os dons de Deus em nós, com a graça de Deus em nós, porque é Deus em nós, não somos nós, é Deus em nós. E Josué conseguiu ver a mão de Deus a mover-se, e os espias conseguiram ver a mão de Deus a mover-se. Eles estão cheios de medo, por isso o Senhor vai nos dar aquela terra na nossa mão. Não tenho dúvidas, eu não sei como é que a gente vai arrebentar com as muralhas, não sei como é que a gente vai passar para lá para dentro, não sei nada, mas sei que eles estão cheios de medo e sei que o Senhor vai dar aquela terra na nossa mão. Eles não se iludiram com a sua força, não se iludiram com a sua capacidade, eles confiaram em Deus. Qualquer pessoa que queira servir a Deus tem que confiar inteiramente em Deus. Maldito o homem que confia no homem, diz o salmista. No sentido de deixar de confiar em Deus, de pôr a sua confiança em Deus, para pôr a sua confiança nas pessoas. Claro que nós precisamos de confiar nas pessoas, e as pessoas precisam ser dignas de confiança, não é? É das relações humanas, e entre os cristãos é a mesma coisa. Mas nós somos malditos no sentido em que deixamos de confiar em Deus para confiar nas pessoas, apenas. E quando nós apenas confiamos nas pessoas e deixamos de confiar em Deus, quando as pessoas nos falham, então nós vamos ao chão. Mas quando nós confiamos em Deus, nós sabemos discernir e saber que Deus está lá em cima e não falha, e os homens estão cá em baixo e falham muitas vezes. Isso faz com que a nossa fé não seja abalada, mas com que a nossa fé seja consolidada
cada vez mais, sabendo que se ele falhou, eu também sou fraco, sou humano, também posso falhar, por isso eu tenho que levantar os olhos para cima, tenho que confiar em Deus, tenho que me inspirar em Deus, porque Ele é aquele que nunca falha. Amém, irmãos? Ele desenvolveu uma estratégia. Josué desenvolveu uma estratégia. A vida não é um jogo de sorte e de azar. Tudo tem uma estratégia. E também no reino de Deus há uma estratégia. Abraão foi um homem de Deus e ele usou de estratégia nas várias fases da sua vida. Moisés, Davi, José, Paulo, o apóstolo, um homem tremendo que usou muitas vezes determinadas estratégias que Deus lhe deu para desenvolver o seu trabalho, para desenvolver o seu serviço a Deus, o seu ministério, o seu apostolado. Nós precisamos ter uma estratégia. Não basta ter uma chamada, precisamos ter uma estratégia. Jesus enviou os discípulos a certa altura 2 a 2 e deu-lhes instruções e enviou-os para ir às aldeias de Israel e enviou-os 2 a 2 e deu-lhes uma estratégia. Façam desta maneira, assim. Entrem numa casa, se aceitarem a vossa palavra, muito bem, fiquem com eles e trabalhem espiritualmente com eles e discipulem-nos. Mas se não aceitarem, pois sacudam os vossos pés e partam para outra aldeia, para outra terra. Uma estratégia. Amém? Jesus ensinou que antes de construir uma torre, há que sentar e fazer contas. Uma estratégia. Se alguém quer construir uma torre, e uma torre é diferente de uma casa normal, é uma coisa excepcional, era uma coisa excepcional naquele tempo, construir uma torre, então era preciso calcular o que é que iriam gastar, o tempo que iriam demorar e que materiais é que iriam necessitar e teriam que fazer contas. Isto é uma estratégia. Ter uma estratégia não significa deixar de ficar sensível ao Espírito Santo a cada momento. Não vamos fazer confusão. Porque alguns, muitos super espirituais, pensam logo, mas eu ouço muito o Espírito Santo, o que é que o Espírito Santo me diz? O Espírito Santo não vai inspirar uma pessoa que anda a navegar à belina, não é? O Espírito Santo não substitui a falta de uma estratégia. Nós precisamos ter uma estratégia que Deus nos dê, mas o Espírito Santo naturalmente que vai nos ajudar, vai nos inspirar a cada momento dentro da estratégia que nós temos. Amém? Porque é que aqueles espias de Josué, aqueles 2 homens, foram ter exatamente à casa de Raab e não foram ter a outra casa? Porquê? Vocês sabem? Eu não sei. Mas desconfio que foi o Espírito Santo. Amém? Amém? Foi o Espírito Santo, certamente. Então o Espírito Santo entra dentro de uma estratégia que Deus nos dá. Amém? Amém. Se tens uma chamada de Deus para servir a Deus, e todos temos, procura uma estratégia para dar vazão, digamos, a essa chamada. Nós precisamos de uma estratégia certa para o momento certo. Eu estou convencido que se eventualmente as circunstâncias fossem diferentes, se não houvesse uma cidade como a cidade de Jericó, logo depois do outro lado do Jordão, do rio, uma cidade fortificada como aquela, muito difícil de atacar, muito difícil, quase impossível de conquistar humanamente falando. E ela não foi conquistada humanamente, como nós sabemos, foi conquistada pela intervenção de Deus. Amém? Eu estou em crer que se não fosse isso, talvez a estratégia fosse diferente. Porque a estratégia muda. A nossa chamada não muda. Quando Deus nos chama para servir, chamou, acabou. Mas a estratégia a cada momento pode mudar. Depende da tarefa que nós temos à frente. Depende das circunstâncias. Depende de muitas coisas. E nós precisamos ser inteligentes. Que Deus nos dê graça e sabedoria para podermos ter a estratégia certa, no momento certo, contando sempre com a direção do Espírito Santo, contando sempre com Deus na nossa vida a guiar os nossos passos. A grande prova de Josué vem a seguir. Falaremos disso, querendo Deus, na próxima semana. Mas eu gostava que deixasse ficar no seu coração estas palavras.
Há pessoas que pensam que servir a Deus é um bocadinho como aqueles jogos de futebol de rua que eu fazia lá em Lisboa quando era miúdo. São 5 por cada lado, marrecos com os cisarolhos não contam, o gordo vai à baliza, os mais gordos vão à baliza, um de cada lado, e pronto, e pontapé na bola, e seja o que Deus quiser. Há pessoas que desenvolvem o seu serviço a Deus desta maneira. E claro que isto não é uma estratégia muito boa, não é uma estratégia lá, não é lá grande coisa. Nós precisamos de uma estratégia de Deus na nossa vida. Vamos chegar em pé. Aleluia. Aleluia. Vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Tirar aqui para o louvor para subir. Senhor, nosso Deus e Pai, esta manhã eu te peço, Senhor, que nos possas guiar em todas as coisas, Senhor. Que nos possas conduzir, Deus. Nós sabemos que temos recebido uma chamada da Tua parte, Senhor, para te servir em algum ministério, de alguma forma, Senhor. Mesmo de uma forma que não seja muito reconhecida ou não seja muito visível, Senhor. Tu nos tens chamado. Tu nos chamaste a todos para sermos Tuas testemunhas. Bendito seja o Teu nome. Por isso, Senhor, dá-nos uma estratégia, Senhor. Em nome de Jesus. Assim como Tu deste a Josué, Senhor, a estratégia certa no momento certo. Dá-nos graça e sabedoria, Senhor, para nós podermos conduzir na nossa vida, Senhor, conduzir no nosso ministério, conduzir no nosso andar, Senhor, de acordo com essa estratégia que nos estás a dar, Senhor. Ajuda-nos a estar sensíveis para compreender isso, Senhor, e que o Espírito Santo nos possa conduzir em todas as coisas, Senhor, na estratégia que Tu nos deste, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém.